Boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Enquanto eu dou uma revisada no meu rascunho, pois bem, hoje nós vamos fazer uma pequena palhinha. Claro que não é uma aula sobre esses processos alquímicos, até porque teríamos que estudar muito e muito para dar aula sobre isso, né? Mas em questões de pesquisa, podemos conversar, trocar conhecimento sobre esse conhecimento chamado transmutação e essa grade de emblemas e simbologia que a alquimia traz para a gente, né, desde os tempos, há muito tempo, né, século XV, XIV, enfim, antes disso ainda, né, esse conhecimento que foi sendo perdido e também um conhecimento que ele foi sendo manipulado. Né, manipulado, ou seja, a alquimia, ela nunca revelou para as pessoas, ou seja, para as pessoas comuns, digamos assim, todo o conhecimento. E como coloquei no Instagram, né, na postagem que eu fiz, né, então o conhecimento ele não é dado, né, a pessoa tem que buscar o conhecimento, né, o conhecimento ele tem que ser conquistado, né, também. Então, com o esforço de cada um, com o esforço de cada pessoa, nós vamos adquirindo cada vez mais conhecimento. E a alquimia, ela traz o conhecimento, não é do que está fora, e sim do que está dentro. Essa transformação ou transmutação. Então a alquimia traz tudo em códigos. Algumas coisas são verbalizadas e algumas coisas precisam ser entendidas. Assim como nós temos aí o vitriol, né? Vitriol, que ele significa, né, em latim, eu não sei falar em latim aqui, com certeza eu falei em alguma época eu falei latim, né, para estar em busca de todo esse conhecimento. Com certeza a gente já viveu muito em outras existências, transitou por esse meio em outras existências também, e a gente traz esse conhecimento oculto no nosso inconsciente. Então isso é muito legal de entender, que o vitriol, ele nada mais é que uma coleção. Claro, ele é um conhecimento sagrado, sim, e secreto ao mesmo tempo. Mas ele nada mais é que uma coleção de figuras, e cada figura dessa traz um conhecimento intrínseco dentro dela que faz você buscar esse conhecimento, ir atrás desse conhecimento, e não fora de si, mas dentro de si, buscando esse conhecimento. Então, o vitriol, ele foi atribuído, digamos assim, ao monge benedetino, que é Basílio Valentim em português, e Basílios Valentinos em latim. Então ele é do século XV, né, da Alemanha, né, ou seja, os alemães eles buscaram muito o conhecimento em outras regiões, por isso que houve aí também uma distorção nessa busca dos alemães aí, né? Os alemães buscavam muito conhecimento, e hoje, se você perceber, os cientistas da NASA, ou os cientistas que trouxeram esse conhecimento para a NASA, foram cooptados, eram cientistas alemães. Então olha que interessante isso. Então nós temos aí esse jogo de manipulação com o conhecimento, que fica basicamente restrito a certas pessoas, né, digamos assim, de linhagens, né, e esse conhecimento não é passado para a população toda. Então é interessante de entender isso, né? Então o vitriol, o significado dele, que cada letra tem um significado, né? Que é: visita o centro da Terra, retificando-te, encontrarás a pedra oculta. E essa pedra oculta está relacionada
com a pedra filosofal, que é a grande busca de todos os alquimistas, né? Fernando, um abraço, transmutado. Como é que você tá? Tudo bem? Então seja bem-vindo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, esse conhecimento oculto, que dizem que o conhecimento ele tá chegando para todo mundo, eu acredito que nem todo mundo está em busca do conhecimento, e o conhecimento ele ainda está oculto em certas imagens, né? Em certas imagens, enfim. Inclusive, eu e alguns amigos que eu conheço que são pesquisadores, buscam informações, nessa busca do conhecimento e autoconhecimento também, né? Tem dificuldades para compreender um pouco o que existe por trás das aparências, né? Então, a gente tem que realmente buscar e compreender, ter um olhar além do que nos é ensinado a enxergar somente aquilo que os nossos olhos estão vendo. Então a gente tem que enxergar além daquilo que os olhos veem. Para enxergar além daquilo que os olhos veem, é necessário a busca pelo entendimento, sim. A conexão com pessoas, conexão com livros, histórias, enfim. É uma busca constante, só que essa busca não é apenas para saber, a busca ela é para transformar. O conhecimento ele precisa ser conquistado, né? E para ser conquistado precisa dar os passos necessários para que se chegue aonde se quer chegar. Hoje a humanidade ela foi levada para o lado da conquista do ter, ou seja, conquistar e conquistar e conquistar, e menos transformar a si mesmo, né, na própria pedra filosofal. E quando eu pensei em trazer esse conhecimento do vitriol, apenas uma coisa muito rasa, né, do que eu vou passar aqui sobre esse conhecimento, que isso pode trazer uma reflexão também para nós. Cada imagem que a gente vê, cada coisa que a gente escuta, né, de pessoas que a gente está buscando completar o nosso conhecimento também. Então, a gente precisa pegar todas as informações e colocar em pesquisa. Ir atrás, né? Como a gente costuma dizer, tirar a bunda da cadeira, né? Então, isso é muito importante, buscar o conhecimento. Por exemplo, vamos deixar aqui uma coisa bem entendível aqui. Hoje, nós temos aí muitas pessoas buscando, todo mundo falando, você tem que estudar IA, você tem que estudar tecnologia da informação, você tem que estudar o digital, tem que estudar um monte de coisa. Mas o conhecimento, isso é informação. Isso não é conhecimento, isso é informação, porque a informação é muito dinâmica, né? O conhecimento ele não é dinâmico assim. O conhecimento que eu estou falando é aquele conhecimento de que transforma você realmente, né? Então, quando transforma, o conhecimento que transforma você, ele não é um conhecimento passageiro. Assim como você estudar tecnologia da informação, estudar IA, inteligência artificial, você estuda essas informações, mas são coisas que você traz apenas como informação para você aplicar no seu dia a dia para facilitar, digamos assim, facilitar o seu trabalho, enfim, o que você venha fazer no seu dia a dia. Mas o conhecimento mesmo que vai te transformar, esse conhecimento, ele precisa ser buscado lá nas raízes, né? Então o vitriol, nós de Dáquila que entendemos, boa noite transmutados, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos falando de transmutação, né? Também, apesar de ser muito ligado a conhecimentos ocultos, o assunto aqui, né? A sabedoria oculta dos monges antigos, enfim, de todas aquelas coisas que existiam no passado, né? Que as pessoas tinham que colocar um capuz assim. Agora sim eu tô oculto, né? Olha, estragou meu cabelo ainda. E tinham que se esconder, né? Montar grupos de pessoas para passar o conhecimento de pessoa a pessoa.
que nada mais é que como os judeus falam, a Kabbalah, Cabala ancestral, Cabal Takianá, que quer dizer de passado de geração para geração. Então, não é um conhecimento que é passado em livros, hoje é passado em livros, né, porque é permitido isso, passar o conhecimento raso para que a humanidade consiga dar os próximos passos. Mas ainda é tudo muito codificado e isso cansa as pessoas. Muitas pessoas não vão atrás de buscar o conhecimento porque elas se cansam. Hoje, nós estamos vendo aí Dáquila Pesquisas em busca do caminho do Peabiru. E é cansativo pra caramba, mas é gostoso pra caramba ir atrás de todos esse mistério que foi construído e destruído por outras civilizações. E nós temos que resgatar todo esse conhecimento para que a gente consiga olhar para frente, né? Não só ficar olhando para trás. Então, trazer o conhecimento de lá para cá e daqui seguir em frente, saber para onde a gente está indo. Então, isso é muito importante. O vitriol também, ele traz toda aquela gama de imagens exatamente porque a pessoa precisa ter interesse. O ser humano, ele precisa ter interesse de ir buscar o conhecimento e descobrir o que está por trás ali, né? De todas aquelas imagens, de todos aqueles símbolos, que era o que na época se conseguia fazer, ou, né, se falasse perdia o pescoço, né, se fosse contra as igrejas. E esse monge benedetino, que benedetino quer dizer viver na pobreza e obedecer a um papado, alguma coisa assim e tal. Esses monges, eles eram doutrinados a isso, eles não podiam ter riqueza, eles não podiam valorizar a riqueza, né? Então aí você já entra em conflito com esse conhecimento, porque você busca conhecimento para você ter riquezas também. E esse conhecimento do vitriol também, ele traz por quem, digamos assim, que dizem que é um nome que não se sabe se existiu, né? Ou se foram várias pessoas, assim como foi o Caibalion, como ninguém sabe quem foi o precursor de tudo, mas alguém escreveu isso, ou várias pessoas escreveram, trouxeram esses conhecimentos à tona, né? Então, esse monge benedetino, que tinha ali a questão da castidade, a questão da pobreza, então pode ver que existia um escalão, e mesmo eles tendo esse conhecimento, mesmo eles sabendo do que seria necessário para a autotransformação, eles ainda assim, eles optavam pela pobreza. É uma coisa que, para quem entende sobre vidas passadas, nós que vivemos essas épocas aí, transitamos por esse meio espiritualístico, digamos assim, nós abrimos mãos e trouxemos todas essas crenças de pobreza para nós. Por isso que a gente tem que trabalhar, quebrar as nossas crenças em relação ao dinheiro, assim como diz Bill, né, a sabedoria do bolso. Nós temos que quebrar essas crenças e saber que isso é necessário para a nossa transformação pessoal também, né? Então, os símbolos ocultos da alquimia, né? Como eu falei, o conhecimento ele não é dado, e sim buscado, descoberto e conquistado. Todos nós precisamos fazer isso, buscar o conhecimento, descobrir, né, onde está esse conhecimento, né, e também conquistar esse conhecimento. Como é que você conquista o conhecimento? Você pega a informação, você faz os links, enxerga o que está por trás de tudo isso e você põe em ação. Se você não pôr em ação, você não vai conseguir resultado algum. Então a ação é a base de tudo para a autotransformação. E isso é muito importante. Então vamos ver o que nós temos do vitriol. O vitriol nada mais é que, eu fiz minhas anotações aqui, meu rascunho, né? Ele é um chamado para a jornada interior, né? É um enigma e um guia silencioso.
Então, como nós podemos, as pessoas tiveram suas infâncias, a Bíblia, tiveram um monte de coisa, e tudo isso foi escrito por alguém, foi falado por alguém, e isso foi verbalizado. Isso não foi instigado a uma criança ou qualquer outra pessoa, de um jovem, enfim, um adulto, não foi instigado o adulto a pesquisar como a alquimia fazia, que ela colocava o conhecimento em imagens e símbolos. A Bíblia, ela foi escrita por alguém, era um guia espiritual para as pessoas e continua sendo, né? Então, ela é um livro contado, falado, que não instiga a pessoa a buscar o conhecimento. E isso se chama manipulação. Então, quando você lê alguma coisa que te diz que é ou que não é, e te dá certezas para a tua vida, pode ter certeza que é manipulação. Aquilo que não te instiga a perguntar, a questionar, isso pode ter certeza que é manipulação. E a alquimia, a primeira coisa que se faz é perguntas, né? Como é que eu posso chegar a isso? Como é que eu posso compreender isso? Quais os passos que eu tenho que dar, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, e uma coisa muito importante que existe dentro desse conhecimento para autotransformação é a pergunta que a gente se faz, né? Retirando as camadas das ilusões do nosso ser, né? Então, quando a primeira pergunta é: a quem eu sirvo? Né? Aí tu vai perguntar para um cristão, ou perguntar para qualquer outra coisa, ele vai dizer: eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus Cristo, eu sirvo não sei o quem. Então, você serve a teu próprio ego, né? A tua própria ilusão. A quem você serve? Aquela mensagem, aquela voz que fica na cabeça, a quem você está servindo? Porque o ego, ele sempre vai nos enganar, dizendo que nós estamos indo para o caminho certo. E ele nos dá essa certeza. Quando você começa a se questionar, você começa a descobrir a quem você está servindo. Quem de você está servindo? Olha que interessante isso. E a alquimia traz muito isso. Os conhecimentos ocultos trazem muito isso. A quem você serve? Né? Já se fez essa pergunta hoje: a quem eu estou servindo? Mas isso é uma pergunta interna de você descobrir a quem você está servindo. Você está servindo aquela pessoa egóica que existe dentro de você, aquela personalidade sua competitiva? Você está servindo a uma pessoa que é você mesmo, que é o eu mesmo, digamos assim, que é uma pessoa, como é que eu vou dizer, que tem ali aquelas questões dos 7 pecados capitais, avarenta, gananciosa? Você está servindo a essa pessoa? A quem você serve? Cada vez que você é impulsionado a fazer uma ação, fazer alguma coisa, o interessante é a pergunta: a quem eu estou servindo? Então, isso já entra numa reflexão muito, muito forte de você exatamente seguir aquela frase inicial do Vitriol, que é retificar, né? Retificando-te, encontrará a pedra oculta, ou seja, visita o centro da Terra, que a Terra é você mesmo. Então, essa pergunta, a quem eu estou servindo, vai te levando para dentro da Terra, né? Para toda essa parte oculta, inconsciente oculta que você tem, e aí sim você começa a ver as camadas de ilusões que você tem, a quem você está servindo, a ilusão que você está servindo. Você é um servidor. Então, a partir do momento que você começa a fazer as perguntas, você começa a internalizar você mesmo e você começa a descobrir as suas personalidades. Olha que interessante tudo isso. Isso é muito bom. Fazer esse exercício, trazer para si. E a alquimia é isso, é essa transmutação, né? Transmutar significa mudar, significa transformar, né? Transformar essa ilusão, e você traz para a consciência e você transforma ela
em uma personalidade o qual você queira servir a partir de agora, né? Então, a quem eu estou servindo, né? Quais das camadas de ilusão eu estou servindo? Então, isso é muito importante entender tudo isso. Muitas vezes você está lá bravo, estressado, não sei o quê, ou você está ali enxergando as coisas, ganancioso, não sei o quê. E aí você pergunta assim, a quem eu estou servindo? Né? Que parte minha eu estou servindo? Quem é essa pessoa que eu estou servindo? Né? Então isso é muito importante. Então, o vitriol ele traz em si, né, quase de encontro com o Kybalion, né, que é o que está em cima, se manifesta nos 7 metais. Depois vocês pesquisem aí o que são os 7 metais, né? Prata, ouro, cobre, chumbo, mercúrio, acho que é mercúrio. Enfim, não lembro aqui os 7 metais, mas depois vocês pesquisem aí para ver o que cada metal corresponde aos 7 planetas. Cada metal corresponde a 7 planetas também, né? Então, os 7 planetas, o que está em cima na alquimia. O que está embaixo se manifesta nos 7 metais. E na astrologia, o que está acima reflete nos 7 planetas. Porque astrologia, cosmologia, enfim, tudo isso estuda o que está em cima, né? Só que na alquimia há uma junção de tudo isso, né? Não existe alquimia sem a cosmologia, né? A cosmologia, eu vou chamar de cosmologia e não astrologia, porque a cosmologia é muito mais profunda. Então estuda o cosmos mesmo. Então a cosmologia e a cosmologia, a alquimia, enfim, a alquimia ela não é algo separado. É um estudo completo dentro da alquimia de todos esses conhecimentos, né? Então isso é interessante olhar para isso como um todo e não como algo separado. Assim como separaram a medicina da alquimia, separaram a astrologia, mas é tudo a mesma coisa. Então separaram por setores porque para você ficar refém e o conhecimento ficar na mão de poucos, né? Porque você deveria saber deveria ter consigo todos esses conhecimentos, né? Para você ter uma vida plena, ter uma vida de paz, alegria, prosperidade, tudo aquilo que a gente almeja. E muitas vezes falta pedaços do conhecimento para você, você não sabe para onde vai. Por exemplo, em vez de você fazer um chá, você vai lá no médico, consulta um médico, ou você vai numa farmácia comprar um remédio. Se você entendesse de chás, por exemplo, você ir lá e faria um chá para você, né? Eu quero entender de comida, de alimentação para o meu corpo, eu vou numa nutricionista. Então acabou separando tudo, né, para que você não seja um ser completo. Então em cada um de nós existem 7 chakras também. E aí a gente já começa a ver começa a entender que além de símbolos, existem números. Então os números, cada número também traz uma frequência. E a numerologia, a matemática, ela também está dentro da alquimia. Não existiria alquimia sem matemática e sem cosmologia e sem astrologia. Não existiria alquimia. Os alquimistas, eles tinham conhecimento completo. Então, os alquimistas escondiam conhecimento em símbolos, imagens e alegorias, criando emblemas que só aqueles que têm a mente treinada conseguiam compreender, enxergando além da superfície. É o que a gente costuma dizer. Hoje você olha o que Daikela está trazendo nas questões do caminho do Peabiru, por exemplo, ou de Ratanabá, na Amazônia, muitos símbolos estão sendo encontrados, muitos artefatos estão sendo encontrados com muita simbologia. E como é que você vai saber o que esses povos queriam dizer com toda essa simbologia, se você não busca o conhecimento? Então, enxergar além, e para você conseguir encontrar algo que tem a ver com você, com a sua memória cósmica, você precisa ir de encontro a esse conhecimento.
indo de encontro a esse conhecimento, ele vai chegar até você porque você vai estar preparado para recebê-lo da mesma forma. Então, o conhecimento ele não chega, você vai andando e você vai encontrar ele. Assim como o pessoal está encontrando no caminho. Eu, por exemplo, cada vez que dou um passo em busca de conhecimento, vem alguém e me traz novas informações. E eu vou juntando, eu vou casando as coisas, eu vou buscando. Então isso é muito legal, porque acaba chegando até você, você acaba abrindo frequências e essas frequências vão sincronizar com alguém que tem uma parte do conhecimento do quebra-cabeça e chega até você esse quebra-cabeça também. Então isso é muito interessante, a ação que você faz. Boa noite, transmutado, seja bem-vindo, Laura, seja bem-vindo todo mundo. Então hoje nós estamos falando das simbologias do oculto, né? Hoje eu estou aqui quase como um monge, né? Quase, né? Falta pouco ainda, só subir as montanhas do Himalaia e fazer umas meditação lá que nós estamos 100% monge, né? Então, cada elemento do vitriol é um processo alquímico que faz parte da transmutação. Então, nós temos ali a simbologia dentro do vitriol. Depois vocês pesquisem isso mais a fundo e tentem casar com outros conhecimentos, com outras fontes de informação. Porque nem tudo é revelado, né, como você espera. Coisas que existem ali, que nós já estudamos de outras fontes, que não é bem assim, é muito mais profundo do que a explicação que dão para o que está ali, se é que vocês estão me entendendo, né? Então, o círculo representa a unidade, a totalidade e a eternidade, o ciclo eterno da criação e dissolução. Quando ele fala em criação e dissolução, aqui está falando em Saturno, que Saturno representa a dissolução também, né? Então, representa o laboratório da transmutação, que é aquele círculo onde contém todas as peças dentro, né? E representa aí também, representado pelo Ouroboros, aquela serpente que está comendo o próprio rabo, que é morte e vida também isso pode significar. Só que nós não... Só que é aí que eu me pergunto assim, os alquimistas eles buscavam o elixir da vida eterna, a transmutação, um outro caminho, que não fosse a morte. Como é que eles iam colocar na alquimia algo relacionado à morte? Talvez possa ser relacionado à morte do ego, ou seja, a sublimação do ego, ou algo assim. Mas não existia alquimista que talvez acreditasse na morte. E hoje eu estava estudando sobre Saint-Germain, o Conde Saint-Germain, né, e é muito legal, e eu volto a dizer, estuda a história do Conde Saint-Germain, a comida que ele se alimentava, que era de aveia e não sei o que lá. Para mim, aquilo lá era um tal de maná, que a gente já sabe o que é o maná, é um alimento que é diferente e que mantém o corpo aí saudável por muito e muito tempo. Então, se Saint-Germain, o grande alquimista que viveu anos e anos e anos, conseguiu a transmutação e contava histórias de épocas muito distantes, como se tivesse vivido lá. E são histórias assim, cartas, inclusive tem cartas reais falando do Conde, que ele passou pela França, enfim, né? E é muito interessante. Eu vou deixar vocês pesquisar, vou só atiçar a curiosidade de vocês, que vocês pesquisem sobre o Conde Saint-Germain.
né? Então, san, que não tem nada a ver com santo, né? Também não tem nada a ver, eu acredito que não tem a ver com o sétimo raio também, como os espiritualistas gostam de falar. Eu acho que é uma outra coisa aí de conhecimento oculto que existe no meio de tudo isso, né? E tudo foi trazido para nós como santos e outras coisas, né? Então, é bem interessante. Então, eu não consigo ver um alquimista acreditando na morte do corpo, porque os alquimistas sempre buscaram o elixir da vida e a transmutação, da vida eterna e a transmutação. Então, o Ouroboros, ele fica um pouco complicado. Se trazer para o lado da filosofia, ele faz sentido. Mas se trazer para o lado do efeito físico, que os alquimistas trabalhavam muito isso, não consigo ver sentido nessa questão do Ouroboros. Existem outras coisas aí, teorias por trás de tudo isso aí, mas aqui falando razoavelmente no Ouroboros, eu não consigo ver conexão alguma, tá? Com o Ouroboros, a alquimia com a morte, né? Na filosofia ela faz sentido. Boa noite, transmutados, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então o assunto ele está um pouquinho adiantado já, mas a live vai ficar gravada no Instagram e também depois eu baixo ela e levo lá no YouTube para material de pesquisa, enfim, para quem quiser acessar, assistir de novo, pegar alguns pontos que eu falo aqui, ir atrás, ir em busca do conhecimento, isso é muito importante, tá bom? E o que eu falo aqui na live do Instagram é bem raso mesmo, não é um estudo aprofundado e também não é nenhuma aula. É um assunto debatido aqui com a minha visão, né, com aquilo que eu pesquiso, com aquilo que eu busco, e eu trago um pouquinho de cada coisa para que as pessoas se instiguem a pesquisar mais, para que consigam transformar as suas vidas também. Então isso é bem importante. As mãos dentro do vitriol, elas significam as polaridades, tá? Então, as mãos, deixa eu ver. Então, a mão esquerda, que está do lado esquerdo, né, ela representa, uma das mãos aponta para Saturno, planeta frio, denso, associado à disciplina, dissolução e restrição. Então, esse planeta Saturno aí, ele já foi colocado na revista Time, a gente já viu muita coisa relacionada a esse planeta de Saturno, a transição, a quebra de paradigmas, a dissolução, né, de tudo isso. E os cabalistas, né, digamos assim, aqueles grupos que têm conhecimento de tudo isso, eles sempre associam essas mudanças de ciclo com algum planeta, com alguma coisa, com um número, né? E o conhecimento ele foi cooptado e ele foi manipulado, como eu já tinha falado, ele foi manipulado. E aí você fica sem saber muitas coisas, as relações que tem planetas, que tem estrelas, enfim, toda a constelação, a cosmologia, você fica meio que sem ação, né? E aí você tem que aprofundar mais o que você está buscando, para ter um entendimento melhor de tudo isso. Porque o que colocaram na revista Time lá, Saturno, enfim, tem a ver com outras coisas, né? Tem a ver com outras coisas, e não com a transformação mesmo humana, né? Tanto que a gente está vendo aí, se relacionar, pegar a descrição do que significa Saturno, você casa, linka com o que está acontecendo hoje no mundo, de guerras, enfim, e revelações e tal, você consegue fazer uns links bem legais aí também, né? Então, a mão direita, ela representa Júpiter, né? Expansão, sabedoria, transformação, simboliza o estado refinado. Isso quer dizer que existe a dualidade também. Isso a alquimia traz, a alquimia verdadeira, ela traz para a gente essa dualidade, né? Então você não é fixando em um e fixando em outro, é o equilíbrio das partes. Você não pode expulsar a sombra de dentro de você. Você joga a luz na sombra, você equilibra a sombra, é porque ela existe dentro de você. Então a alquimia ela traz muito isso, né, de manter o equilíbrio,
a neutralidade, né? Que são positivo, negativo, e existe o terceiro elemento, que é o neutro, é a neutralidade. Então, dentro do vitriol existe isso, a mão esquerda, a mão direita, ambos apontando para dois planetas, que é Saturno e Júpiter, para que aconteça esse equilíbrio também, né? Eu duvido você expulsar a sombra de dentro de você. Não existe isso. Porque a sombra é a falta de conhecimento que você tem. Quanto mais conhecimento, quanto mais entendimento sobre a sombra, menos a sombra afeta você. E mais luz você joga sobre a sombra. Então é o equilíbrio das polaridades, né? Então, o Sol está associado ao princípio ativo, ao calor e da ação. A Lua reflete o princípio passivo da água e receptividade. A gente pode associar aí também o Sol e a Lua como masculino e feminino. A gente pode associar também com emoção, razão, né? Então a gente pode fazer essa associação também. Não quer dizer que aquelas palavras lá da alquimia servem para isso também. Não, você pode fazer o link com os novos conhecimentos que você tem, né? Porque a alquimia ela tem também essa mudança como é que eu vou dizer, de associação, né? Então não é só uma coisa ou é só outra coisa. Como eu falei, existe esse equilíbrio. Então o Sol, a Lua, né? O cálice, recipiente da transmutação, né? E fusão. E aí que a gente tem no vitriol, a gente tem o Sol e a Lua derramando um líquido dentro do recipiente, que é a taça. Que essa taça também, pelos templários, as histórias, né, da busca do Santo Graal. Né? Então, o Santo Graal é a busca constante. Não se sabe se é um elixir, não se sabe o que é, mas a gente pode trazer para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, a taça como o útero da mulher, né? A trindade, o masculino, o feminino, o pai, a mãe e o filho, né? Então o pai e a mãe, né, na junção com o líquido, construindo um novo ser, que é o filho. Então a gente pode aí ter a tríade também, né? Então isso é muito interessante. Veja como você pode fazer a associação e trazer para a elucidação, trazer para o entendimento tudo isso, né? Deixa eu ver aqui. A taça representa o útero. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Que tem muito a ver com as Amazonas também, né? As Amazonas, os ofiucos, né? Então tem toda essa parte aí. Depois vocês podem pesquisar mais a fundo também. E aí tem o Mercúrio, né? O Mercúrio que é mediador, solvente, universal. Sem o Mercúrio você não consegue definir as polaridades, enfim, não consegue ter as junções, né? Inclusive, se tratando de Mercúrio, que tem a ver com... Também existe o Mercúrio, planeta também, mas existe o Mercúrio também, que ele é um metal líquido também, né? Que é muito interessante a condutividade elétrica do Mercúrio. Então, o Mercúrio ele pode ser relacionado com outras funções dos nossos órgãos do nosso corpo também. Eu não saberia dizer aqui a relação dele com qual órgão teria, né? Mas cada planeta que você estuda, os 7 planetas têm a ver com os nossos 7 chakras, diante desse conhecimento oculto, né? De Rosa Cruz, maçonaria, enfim, né? Tem a ver com o próprio ser humano. Então, deixa eu ver o que temos mais aqui. O globo imperial e a cruz. O globo significa o reino material e a cruz é o domínio espiritual sobre a matéria. Então, quem carrega esse símbolo dominou de fato a transmutação. A gente vê muitos não, mas a gente vê reis, rainhas,
a gente vê ali papas, né, os papados, enfim, a gente vê a própria imagem de Jesus Cristo com um planeta, né, um planeta com a Terra, mais a cruz em cima, né, significando que ele dominou o espírito e a matéria, né? Então isso é muito interessante, muito interessante. Eu já vi várias vezes, eu nunca tinha me atentado nisso, mas eu vi várias vezes essa imagem de Cristo com essa esfera e uma cruz em cima. E até nem tinha muito associado. E depois pesquisando, enfim, eu disse, que legal, tem a ver e tal, é exatamente isso. Mas tem a ver com nós também, né? O domínio do nosso espírito sobre a matéria. Só que existe uma inversão do conhecimento, né? Quando o vitriol traz esse conhecimento que primeiro você domina o espírito para dominar a matéria, eu acredito, dentro dos conhecimentos que é passado para nós de outras fontes, que primeiro você domina a matéria, né, para depois elevar o espírito, né? Porque o espírito habita dentro da matéria, claro, ele está em evolução também, existe seus processos evolutivos, mas dominando a matéria se consegue também atingir uma ascensão espiritual também. Então, primeiramente a matéria, porque nós estamos na 3D. Se a gente não dominar a matéria, a gente vai ficar flutuando, né? E não tem ninguém para segurar a pipa aí, né? Então, o escudo tem a ver, também tem os escudos, tem a ver com enxofre. Os 3 escudos, eles têm a ver com enxofre, mercúrio e sal. O sal é o corpo, o enxofre é a alma, e o mercúrio é o que integra o corpo e a alma. Então, olha que interessante, né? E tem outras explicações também sobre o sal e tal, que é o nosso corpo, né? O sal é multiplicidade e ação. Enxofre, unidade e vontade. E mercúrio é dualidade e sabedoria, né? Então, temos aqui 4 elementos, né? Também os 4 elementos eles têm a ver dentro do vitriol, tem a ver ali com o leão, com a águia e com a estrela, tá? Ainda dentro dessas figuras aí, né? Então nós temos o leão, que significa o fogo, a água, que significa o ar, e a estrela, terra, que significa a terra, né? E aí temos 2 planetas também, mais embaixo, que é o céu e a terra, né? Que é assim como em cima é embaixo. Bom, era só para trazer um pouco do que existe dentro do vitriol e você pegar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento também a partir da alquimia. Quando eu falo que há um pouco de inversão no conhecimento, para que você realmente, o conhecimento, o conhecimento verdadeiro, ele está muito restrito. Ele está restrito a certos grupos, a certas pessoas, né, de linhagens, enfim. Porém, nós que estamos buscando, a gente consegue acesso a novos conhecimentos. E a gente sabe que para uma ascensão e transmutação, nós precisamos dominar o que nós chamamos de energia primária, que é essa energia telúrica, ou que começa a partir do chakra básico, que é a nossa própria Kundalini. Então, para o que eles colocam ali, eu estou meio que fazendo um paralelo também não é criticar, mas intervir um pouco, né, para trazer um novo conhecimento para isso daí, para dizer que aquilo lá, ele não está um conhecimento totalizado ali. Então, nós, na transmutação, nós trazemos muito o conhecimento da Kundalini, a energia primária, a força interior, que vai trabalhando, ela tem a ver ali com o chumbo. Então, quanto mais você sublima a Kundalini, quanto mais você sublima essa energia, esse chumbo, ela vai subindo de chakra em chakra até o 3º olho para acontecer essa expansão. E aí sim, quando você sublima, quando você tem o controle
a primeira frase visita a Terra, o interior da Terra, né? E lá você retifica, ou seja, você começa a sublimar, retificar é sublimar, certo? Eu vou retificar o motor, eu vou trabalhar em cima daquele motor nas peças que estão ruins, né? Tô falando de mecânica aqui. Na nossa questão, no nosso chakra básico, quando ele não está trabalhado, acontece que a energia não sobe, né? Falta energia para o ser humano, porque nós estamos aterrados. Então nós precisamos, para atingir, né, para atingir a nossa ascensão, nós precisamos subir com a Kundalini em forma de espiral, sair no terceiro olho, e aí sim nós temos a expansão da consciência e também a um passo aí da transmutação, que quando se fala em corpo humano, estamos falando de transmutação de energia, mas a verdadeira transmutação ela depende de outros fatores também, né? Além de você cuidar do seu corpo, ter o conhecimento necessário, é necessário que o nosso sistema esteja no momento certo para que isso aconteça também. Então, boa noite, transmutados, sejam todos bem-vindos. Então, quando eles falam em trabalhar, que você precisa trabalhar em você, essas camadas de ilusões, eles falam muito na filosofia, no espiritual, né? Trazendo para uma realidade um pouco maior, e buscar essa pedra filosofal lá no interior da Terra, é você internalizar tudo isso, e lá no seu chakra básico, começar a dominar os seus desejos, dominar suas vontades, dominar seus instintos primitivos, e com isso ir sublimando essa energia. Porque tu vai chegar no chakra sexual, no chakra básico, vai chegar no chakra umbilical, o chakra do baço, enfim, e vai subindo. Cada chakra está representado também com um planeta, falando da astrologia aqui dentro desse contexto, né, com a cosmologia também. Então, ele vai estar ligado a um aspecto do ser humano. E cada chakra, ele está relacionado a um nível de ilusão do ser humano também. Então, quando você começa com essa força, dominar a força, a força interior, ela começa a subir. Começa a subir, começa a sublimar, vem para um chakra, sublima ali também, vem para o outro, sublima ali, e vai sublimando, vai sublimando, vai sublimando, vai sublimando, vai sublimando, chegando no terceiro olho. No terceiro olho, nós temos ali o que a gente chama de caduceu. O caduceu é aquele ser, né, aqui assim, com as asinhas, né, ou seja, a expansão de consciência, né. Deixa eu ver que hora que é aqui. Caramba, como passou o horário, hein? Então, se você pegar o conhecimento antigo, né, tem esse monge aqui, tem outro que eu não esqueci de anotar ali para pegar, porque eu já não é Eliphas Levi, não é Eliphas Levi, é um outro padre que trabalhou para o Vaticano na época e tal, e ele também desvendou muitos conhecimentos, ele tinha muitos conhecimentos de cosmologia, enfim, de todas as áreas. Eles eram exímios alquimistas, né? A igreja tinha exímios alquimistas, que hoje são cientistas, né? Não dá para falar alquimista, tem que falar cientistas, né? E que entendiam de tudo isso, tanto do corpo humano, da consciência, e como chegar a um nível superior ao que nós somos de consciência e também de corpo físico. Eles entendiam, eles conheciam isso e buscavam isso também. Uma parte do conhecimento ele foi fragmentado, né? Uma parte não, quase todo o conhecimento ele foi fragmentado, e a gente tem que ir buscando essas peças, conectando as partes para que a gente consiga. Mas uma das coisas muito importantes que eu sempre falo aqui é da sublimação da energia primária. Se você entender, se você conseguir compreender o que está sendo passado aqui,
você vai entender que você entendeu o vitriol, que é a sublimação e transformação das suas ilusões em consciência. Você percebendo e tendo expansão no teu olhar, na tua visão, para todas as coisas que você vê, que você vivencia, controlando as suas emoções. Então isso é muito importante. Quando você fala em energia primária, você não tem que trabalhar somente aqui em cima, o chakra coronário. Elevar a espiritualidade, elevar a espiritualidade. Você vai elevar a espiritualidade quando você dominar seus desejos, suas vontades, né, as suas ações. Quando você dominar os instintos primitivos, você vai atingir uma espiritualidade maior. Então, os instintos primitivos, eles estão ligados a tudo que é tipo de ilusão, né, que nós desejamos, que nós queremos, enfim, né, que é as conquistas, tudo isso ligado a personalidades egoístas, ligados a personalidades gananciosas, enfim, que nós temos isso, né? Então, por isso, se mergulhar e chegar lá e você conseguir enxergar isso que existe dentro de você, que é a escuridão, você vai jogar a luz sobre isso e você vai encontrar essa pedra filosofal que vai chegar até o terceiro olho aqui e você realmente vai enxergar de fato a realidade. Você, Marco, como é que você está enxergando a realidade? Eu consigo ter percepção do mundo real. Digamos, o que é o mundo real para mim? O mundo real, para o Marco, ele é baseado nas minhas emoções, é baseado na percepção das minhas emoções. Quando o mundo real que eu acho está me afetando de modo negativo, eu sei que estou criando uma ilusão. O que eu tenho uma expectativa e não acontece, eu sofro com aquela expectativa, eu consigo saber que aquilo é criação, é uma ilusão. Então a expectativa é uma ilusão também. Então, quando você começa a perceber os seus anseios, os seus desejos ligados às suas expectativas, você vai ter uma percepção desse mundo. Você vai antecipar muitas coisas para você, alguns erros, alguns tropeços que vai acontecer no seu caminho. Você vai conseguir ter a percepção, você vai perceber, assim como você tem percepção de como as pessoas falam para você, falam com você, ou de modo atravessado, ou uma palavra que você não gosta, é uma percepção sua. Às vezes outra pessoa está próximo, ela olha para aquela situação e diz assim, nossa, mas nem falou nada, mas a sua percepção, baseado no seu mundo, te fez gerar aquele tipo de sentimento. Então, perceber o mundo real é perceber todas essas ilusões, né? E você tentar manter o equilíbrio, né? Você agora sabe que existem essas ilusões e agora você controla as suas emoções, né? Chamando para si a autorresponsabilidade daquilo que você está passando. Então, sublimando essa energia primária, dominando esses instintos primitivos, aí você vai sim atingir um objetivo muito maior do que você vem buscando para a sua vida. Só um minutinho. Acredito que deu para entender um pouquinho sobre essa alquimia do vitriol, que tudo que está ali está representando um certo tipo de conhecimento, porém, quando você busca a informação sobre as simbologias, você vai ter uma outra interpretação. Você vai ter uma interpretação de alguém que está manipulando o conhecimento. A partir daí que você lê e você diz assim, agora, bom, falando em transmutação, falando em conhecimento, em busca, no corpo humano, as nossas rodas energéticas, os próprios chakras, se não tiver uma conexão com a explicação que está ali, você pode ter certeza que aquele conhecimento ali, ele não está sendo entregue para você. Ele está sendo manipulado, né? Não estão entregando conhecimento para você. E eu já pesquisei muito também sobre algumas coisas e só encontrei informações manipuladas sobre certas simbologias, que não condiz com aquilo que realmente eu pesquisei de outras fontes, busquei em outras fontes também. Então,
esses são os passos que tem que dar. Ser o buscador, ser o questionador, e sempre se perguntar. Uma das frases muito interessantes, que eu falei lá no começo da live, é a quem você serve, a quem você está servindo, né? Quando você faz essa pergunta, você começa a ver as ilusões também que você está criando sobre certas personalidades. Ah, eu estou de mal com alguém e tal. Você está com uma personalidade e você está servindo aquela personalidade. Então, às vezes tu pergunta para as pessoas, como eu disse antes, quem você serve? Eu sirvo a Deus, sirvo Jesus, sirvo isso, sirvo aquilo. Não, a quem você serve? Pergunte isso para você, a quem você serve? E aí você vai entender, começar a retirar essas camadas também de personalidades que você cria, essas máscaras que você cria, esses personagens que você cria. E aí você vai começar a expandir melhor essa tua busca também nessa transformação. O objetivo, onde que você quer chegar, onde que o quem você quer ser, enfim, é muito importante. Tá? Então, eu acho que eu vou ficar por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Se alguém tiver algum questionamento ou quiser complementar esse assunto, quiser ir lá no meu privado e deixar um parecer lá no meu privado sobre esse assunto. Eu disse que aqui é um conhecimento bem raso, são informações bem rasas, não a título de aula e nem a título de querer ensinar, mas sim a título de querer debater informação, trazer um pouquinho, um pitaco de cada coisa, para que você instigue vocês a pesquisarem, instiguem vocês a buscarem mais conhecimento. E por hoje eu fico por aqui, agradeço a todos que estiveram aqui de coração, a quem vai assistir essa live também. Um beijo no coração, tudo de bom para vocês, fiquem na paz, na alegria, na prosperidade que todos vocês merecem. Tudo de bom.